Olá, amigas e amigos que estão me acompanhando no canal Mundo da Oratória. Como você já sabe, eu sou Robson Dumont, o seu consultor, pronto para poder esclarecer as dúvidas sobre esse mundo do poder da comunicação. Hoje eu estou aqui em frente da Agência de Trabalho, Agência do Trabalho em Recife, Pernambuco, e vou justamente responder a dúvida de algumas pessoas sobre o momento que ela se apresenta em uma entrevista de trabalho, o que é que ela deve fazer. Eu não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, mas atualmente aqui no Brasil nós estamos passando aí por uma crise e fala-se que existe mais de 2 milhões de desempregados. Então apenas um currículo bonito não salva realmente a sua vaga, não garante a sua vaga. Então o que é que eu devo fazer, Robson? No momento que eu estou diante do meu entrevistador, da minha entrevistadora, o que é que eu devo fazer com as mãos, como será a minha postura, o que é que eu devo realmente falar naquele instante para poder garantir aquela vaga e assim me destacar diante de dezenas de candidatos ou candidatas que querem garantir também aquela vaga de emprego. Então me acompanhe aí nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês dicas assim impactantes e com certeza vai fortalecer muito o momento que você estiver diante daquela tensão, né, de garantir aquela vaga, o que você deve fazer com a sua postura corporal, a sua expressão corporal de uma forma completa, as suas mãos, a sua expressão facial, o que você deve falar e tudo o que vai acontecer ali, você vai aplicar as técnicas também do mundo da oratória para poder garantir aquele destaque maravilhoso e garantir a sua vaga de emprego. Me acompanha então depois da vinheta. Algumas dicas de como você deve se comportar em uma entrevista de trabalho para poder garantir aquela vaga e se destacar à frente de vários candidatos que podem estar participando daquele processo seletivo. Primeira coisa muito importante que eu quero falar com você, antes de compartilhar com você as dicas, eu devo te dizer algo de grande importância. Você deve avaliar as características daquela empresa, ou seja, você está avaliando as características do seu público. Quem é seu público? O entrevistador, e também pode existir na sala alguns outros candidatos. Algumas empresas realizam um processo seletivo com dinâmica de grupo. Então por isso que você deve avaliar as características do seu público, que eu já falei para você que o seu público é o entrevistador e também os outros candidatos, tá bom? Feito isso, vamos lá. Se preocupe nesse primeiro momento com a sua apresentação pessoal. Para as mulheres, claro, você já sabe, você deve evitar acessórios muito grandes, pulseiras ou brincos que possam fazer até barulho na hora que você estiver se locomovendo para aquela sala de reunião, para aquela sala de entrevistas, tá bom? Evita também decotes muito exagerados, roupas muito curtas. Para o homem, você deve se preocupar com o cabelo, a questão da barba, se você usa. Se não usa, você deve realmente fazer de forma correta o seu asseio corporal. E coloca uma roupa que possa estar condizente com aquela entrevista de trabalho. Uma roupa até que possa estar alinhado com a característica daquela empresa, com a característica dos colaboradores que estão envolvidos naquela empresa, para que você possa acertar e estar então com um ponto positivo já diante dessa entrevista de emprego. Feito isso, chega o momento então da entrevista. Você está lá diante dos outros candidatos e candidatas e está próximo a entrar naquela sala para realizar aquela entrevista de trabalho. Se preocupa agora com a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É as suas expressões corporais. A expressão corporal tem um poder muito forte de influenciar muito antes de você abrir a boca. Então se preocupa no momento que você sentar com a sua postura, com o corpo mostrando realmente que está com confiança, com uma postura elegante. E aí você vem ajustando a questão da sua gesticulação. Quando eu falo de gesticulação, existem 2 erros básicos nesse processo de gesticulação. Primeiro erro é a falta total de gesticulação. Pessoas que estão falando e não estão movimentando o seu gestual, não estão dando um brilho maior com a sua gesticulação. E outro erro é o exagero. Tem pessoas que falam movimentando muito as mãos e eles não conseguem, ou elas não conseguem controlar as suas mãos. Então nem deve ter a falta total de gesticulação e nem também o exagero. A gesticulação correta deve ter sincronia com o que você está falando. Ou seja,
Se você estiver falando para aquelas pessoas que você vai avançar na sua carreira profissional, aquele gesto que você deve enfatizar é o gesto que deve estar combinando com a sua fala, tá bom? Se eu falo para você nesse vídeo, olha, no dia de hoje nós vamos avançar um pouco mais com informações do mundo da comunicação. O que é que eu fiz? Eu dei ênfase em avançar. Eu posso falar essa mesma expressão dando ênfase em outro ponto da minha gesticulação. Olha só, no dia de hoje nós vamos avançar muito forte no grande mundo da oratória, tá bom? Então usa a gesticulação, que faz parte também da sua expressão não verbal, faz parte da sua expressão corporal. E então, subindo um pouco, para você entender bem esse sistema da expressão corporal, você deve se preocupar com a sua expressão facial, é a sua tela de projeção. Essa tela de projeção vai fazer com que você possa passar mais confiança, um semblante mais arejado, passando justamente aquela empatia para o seu entrevistador ou entrevistadora. Feito esse ponto, vamos falar sobre a questão da sua voz, da sua pronúncia. O que é que você deve fazer com a sua voz? Falar de forma mais pausada. Lembre-se, as pessoas estão ali querendo lhe ouvir. Ou você está com outros candidatos, ou você está falando diretamente para o entrevistador ou entrevistadora. Então ela precisa compreender quais são as suas informações, qual o conhecimento que você está deixando ali naquela entrevista de trabalho. Então você deve melhorar mais a sua dicção. Como assim? Abrindo mais a boca. Abrindo mais a boca, falando de forma mais pausada e com um volume que seja agradável para que as pessoas possam ouvir e para que o seu entrevistador também possa compreender o que você está falando naquele momento das perguntas que ela está fazendo, que ele está fazendo para você. Porque você tem que ser compreendido e tem que deixar o seu conhecimento brotar ali de forma eficiente e eficaz, tá bom? Se preocupa com a questão também da visualização. A visão deve ser uma visão com envolvimento. Você deve realmente olhar para o seu entrevistador no momento que você estiver falando. Evita aquele olhar meio que hesitante, olhando de um lado para o outro, ou tentando buscar informações no teto, ou pessoas que não conseguem enxergar ou olhar olho no olho e ficam olhando muito para o chão. Isso mostra um pouco de timidez, de falta de segurança, em que você não está à vontade diante daquela entrevista de emprego, tá bom? Se preocupe então com esses pontos para que você possa acertar bem e possa mostrar uma postura com confiança diante daquela entrevista. E aí com certeza você já terá um destaque à frente de vários candidatos que estão concorrendo com você diante daquela vaga. Eu sou Robson do Monte e contribuí com você então em dicas importantes no momento da ação de entrevista de trabalho.